Fazer stock picking é coisa de vaidoso e eu vou te provar. Eu sou o Lucas Borelli e hoje eu vou fazer essa comparação entre os ETFs e quem faz stock picking. As pessoas começarem a investir nas ações primeiro até faz sentido, porque todo mundo descobre as ações primeiro e depois acaba descobrindo os ETFs. Mas você continuar investindo só em ações, isso já aí, na minha opinião, já é burrice. Por quê? Porque deixar a maior parte do seu patrimônio exposto às suas escolhas de ações é um erro gravíssimo, além de ser muito perigoso para você e para o seu patrimônio. Porque pensa comigo, investir em um ETF é muito mais seguro, porque você, além de ter uma diversificação natural do produto, o ETF ele te garante a média da rentabilidade do mercado. Ou você é um gênio que bate todo o mercado em todas as ações, ou você está na média, para não falar que você é ruim. Talvez você esteja na média. E aí, é a mesma coisa investir num ETF do que investir nas ações. Só que o risco é maior nas ações, porque é a sua escolha de ações, é a sua opinião e tem os seus vieses nas suas escolhas. Já o ETF não, ele tem critérios claros para as ações entrarem ou não dentro dele. Então é muito mais seguro entre ETFs e stock picking escolher os ETFs. E por isso que eu acho que você deveria deixar a maior parte do seu patrimônio em ETFs. E aí, caso você queira fazer stock picking, faz com uma parte menor do seu patrimônio. E como os ETFs eles oscilam menos, é muito mais provável que você siga a sua estratégia e não acabe vendendo no meio do caminho, que é o que pode acontecer com as ações. Você monta a sua carteira, você vê algumas ações caindo lá 20%, 30%, você fica com medo e acaba vendendo elas. E isso é ruim, porque atrapalhou a sua estratégia. Já no ETF isso não acontece, porque o ETF ele pode até cair, ele cai, mas ele cai menos do que as ações. E isso faz com que ele seja um produto mais seguro. E o sonho de todo mundo quando investe em ações é ter suas ações valorizando 1.000, 2.000, 10.000%, não é não? A gente pega o histórico de VEG lá, vê uma caralhada de porcentagem que ela valorizou ao longo dos anos, a gente pensa, porra, eu queria ter investido nela lá atrás. Não pensa não? Mas isso é pura vaidade. Porque pensa comigo, o que adianta você ter 1.000% de valorização em uma ação se ela só representa 1% do seu patrimônio? Muda pouca coisa no seu patrimônio. Então isso acaba sendo só por ego. A gente quer ter o ego, quer ter a vaidade de ter uma valorização alta na nossa carteira. E as ações que acabam não tendo uma valorização tão alta, a gente não liga, não comenta, nem dá tanta bola para elas, não é verdade? Agora pensa comigo, o que rendeu mais? Vamos pegar dois investidores. Um que teve uma rentabilidade de 200%, mas em 10% do seu patrimônio só, e o outro que teve uma rentabilidade de 100%, mas em 20% do seu patrimônio. Comparando os dois, supondo que a restante do patrimônio de cada um tenha sido igual, essas duas rentabilidades, elas vão dar iguais também. Porque o retorno ele tem que vir acompanhado com um percentual do patrimônio. Então não adianta nada você ter uma rentabilidade gigantesca numa parte do patrimônio pequenininha. Isso vai dar na mesma coisa que os ETFs. E os ETFs dão muito menos trabalho. Por isso que eu recomendo, eu acredito e eu invisto só por meio dos ETFs. Então pensa comigo, os ETFs, por eles terem uma diversificação, critérios, que eles tiram empresas caso não cumpram e coloquem novas que cumpram os critérios, os ETFs eles são mais seguros. Então você consegue colocar um percentual maior do seu patrimônio neles, diferente de fazer stock picking, que você tem que ter um percentual menor, porque a sua escolha pode ter vários erros. Então você tem que fazer um percentual menor do seu patrimônio. E essa é a vantagem dos ETFs, você poder aumentar a participação deles no seu patrimônio. Coisas que fazendo stock picking não dá. E por conta dessa característica de rebalanceamento de carteira, os ETFs, na minha opinião, eles são os únicos ativos que dá para segurar e dá para levar para uma vida toda. Quando você pensa em 30, 40, 50 anos, não dá para saber que empresas vão continuar existindo nesse tempo grande. Agora, ETFs dá para saber, porque eles são índices. E dentro deles as empresas vão mudando, mas o ETF permanece com a sua metodologia e sempre renovando as empresas. Agora, quem investe só por vaidade
e quer ter as ações rendendo 100%, 1000%, os ETFs não entregam isso. Eles não vão conseguir entregar isso. Eles entregam só a média de mercado. E por isso que eu falo que stock picking é pura vaidade. Porque você nunca vai ter esses números bonitos na sua carteira de ETFs. E quem faz stock picking e vê essa rentabilidade alta, fica, nossa, eu estou rendendo muito minha carteira. Mas ela esquece que está rendendo muito só numa parte pequena. No geral da carteira, não muda muita coisa. E aí é elas por elas. É no exemplo que eu dei, eu vou deixar a imagem aqui do lado. Dá igual a rentabilidade no final das contas. E quando você faz stock picking, as ações que caem ou andam de lado, você dá uma ignorada, você foca só nas ações que estão rendendo bem, se vangloria dessas ações. Mas esquece de contabilizar as ações que estão perdendo de valor. E o real problema não é nem as ações estarem perdendo valor, ou algumas delas, porque isso vai acontecer mesmo. Mas o real problema é você desistir da sua estratégia de investimento por conta delas. E isso acontece muito. Quando as pessoas veem suas ações caindo, normalmente elas vendem, porque elas têm medo, elas entram em pânico e entram no comportamento de manada. E se está todo mundo vendendo, elas acabam vendendo. E isso nos ETFs dá para ter uma contenção. Como os ETFs oscilam menos, é mais difícil que esse comportamento apareça quando você investe através dos ETFs. E bom, a minha opinião é sempre clara. Eu prefiro os ETFs. Quer fazer stock picking? Para mim, só faz sentido fazer stock picking quem tem patrimônios muito grandes e aí sim vale a pena. Mas de um jeito, deixando a maior parte do seu patrimônio em ETFs e fazendo com uma pequena parcela stock picking. E daí faz sentido. Quando você tem 10 milhões investido, 1% do seu patrimônio é muita coisa. Então, quando é um patrimônio muito grande, eu acho que faz sentido sim ter um pouquinho de exposição em stock picking. Mas para patrimônios pequenos, não acho. Acho que é melhor aumentar a parcela de renda variável na sua carteira com ETFs do que fazer stock picking. Era esse o recado por hoje. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa o like e se inscreva no meu canal. E conta pra mim, você investe através dos ETFs ou faz stock picking? Ou até mistura os dois? Conta aqui no comentário que eu quero saber a sua resposta. E eu te vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!